Então, alguns livros vão estar como tetracíclicos, outros vão deixar apenas como antidepressivo atípico, tá certo? Tetracíclico, atípico, e assim como os outros de baixo, a gente vai conversar um pouquinho também, e conforme vai descobrindo o mecanismo de ação, vai percebendo que tem maior afinidade entre um ou outro receptor, ou tipo de molécula, ela vai sendo reclassificada. A mirtazapina como antidepressivo, então a gente vai usar ela no transtorno depressivo. Mas não só no transtorno depressivo, mas também a gente vai usar ela no transtorno ansioso. E pensando nos antidepressivos, praticamente todos os antidepressivos nós também utilizamos ele para ansiedade, tá? Se a gente for fazer realmente um resumo de tudo, é dessa maneira. E então a gente vai usar para essas duas funções. O Thiago já me avisou aqui que está gravando, tá, gente? Se alguém precisar, só pedir para ele também. Mas diferente dos triciclos, aqui não modula dor. É uma diferença realmente interessante dessa classe. A gente não usa mirtazapina para modular a dor. E então a gente vai um pouquinho aí com seus efeitos secundários. Quanto a apetite e peso, a gente vai continuar na mesma, realmente, linha de raciocínio para o triciclo. Apetite e peso aumenta, o sono também aumenta, libido e limiar de crise convulsiva diminui. Então, nós conversamos que libido praticamente todos diminuem, menos a trazodona e a bupropiona, que a gente vai falar daqui a pouco, mas limiar de crise convulsiva, sem exceção, todos eles diminuem. Ainda a gente pensa naquele mesmo raciocínio. Se eu tenho uma pessoa epilética, uma pessoa que já teve alguma crise convulsiva, e eu preciso usar um antidepressivo, esse antidepressivo que eu vou escolher está lá dentro da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Ou vai ser o citalopram, ou vai ser o escitalopram, porque tanto o citalopram como o escitalopram diminui menos o limiar de crise convulsiva, por isso que eu vou deixar entre eles como escolha. E de outros efeitos secundários, como a gente acabou vendo lá nos triciclos. Lá nos triciclos a gente viu algumas situações que aqui vão repetir, como, por exemplo, boca seca. É muito comum a gente ter a boca seca em quase todos os antidepressivos, porém, no triciclo e na mirtazapina vai ser mais evidente. Pessoal, a Júlia acabou de entrar, tá certo? Eu vou só voltar um pouquinho para ela, só para ela pegar a linha de raciocínio aqui. Júlia, a gente começou faz poucos minutinhos, tá? Só para você pegar a linha aí de raciocínio, nós vamos falar hoje, dando continuidade aos antidepressivos, a gente vai entrar na classe dos antidepressivos atípicos, que alguns deles têm até algumas classificações novas. A gente começou pela mirtazapina, que é um tetracíclico, e ela é bem semelhante ao tricíclico. Então, a gente começou como efeito primário, depressão, ansiedade, porém, não tem o efeito de modulação de dor como os tricíclicos têm. E quanto aos efeitos secundários, apetite, sono, libido e limiar de crise convulsiva, vai muito de encontro que a gente viu nos tricíclicos. E eu falando de outros efeitos secundários também, a gente tem a boca seca, bastante comum. Além da boca seca, pode provocar tonturas, tá? Muito por causa da sonolência que ele dá, mas não muito importante. E o muito interessante que a gente vê aqui é que o remédio, ele é seguro, tá? E aí eu vou colocar como uma observaçãozinha aqui, que ele é seguro do ponto de vista cardiológico. Então, triciclo, a gente falou, olha, aumenta o intervalo QT, isso predispõe a arritmias ventriculares, principalmente a torsade step point. Vou falar aí do jeito que a gente escreve, tá certo? Aqui não, aqui já é um remédio super seguro, tá certo? E por essa segurança, do ponto de vista cardíaco,
a gente usa bastante para idoso, tá certo? Então a gente conversou que para idoso, o princípio não era legal, estava muito efeito colateral, arritmogenicidade, constipação intestinal, retenção urinária. Aqui a gente praticamente não vê esses efeitos. Lógico, não dá para falar que não vai acontecer isso com nenhum deles, nenhum dos idosos, mas é interessante que aqui tem bastante segurança nesses aspectos. E o que chama atenção também é o ponto de vista da segurança cardíaca que a gente utiliza ele. Então, imagina, olha, um idoso, quando chega para a gente, quase todos os idosos reclamam que está realmente sem dormir, reclama de falta de apetite. E você encontra o idoso ansioso ou depressivo, aqui dá uma excelente droga. Já que a gente falou que, como primeira opção, a gente poderia pensar realmente nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Porém, lá nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, é muito comum a gente ver o efeito de ativação dele, aquele aumento da ansiedade, aumento, uma euforia realmente inicial nos primeiros dias, faz perder peso. Aqui não, aqui a gente não percebe esse efeito de ativação. Inclusive, a gente usa a mirtazapina para diminuir o efeito de ativação quando a gente associa um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Eu li no final de semana, só para a gente atualizar, e aqui eu ia falar quanto ao uso em crianças e uso em gestantes. Eu li um artigo que realmente falava da segurança em gestante dos antidepressivos. E nesse artigo colocava o seguinte: olha, duais pode utilizar, mas entre as drogas estudadas, a venlafaxina foi a que mais teve teratogenicidade. Nesses estudos também foram utilizados tricíclicos, que optou em você colocar realmente na balança em benefício e prejuízo, e eles colocaram como dos mais seguros inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e dentro da classe eles consideraram o citalopram, tá certo, gente? Então, as drogas mais novas aí, a gente já começa a perceber em estudos que realmente é mais seguro, mas continuo falando, as evidências maiores, o maior número de estudo ainda se encontra na fluoxetina e também na sertralina, por ser drogas mais antigas. Na mirtazapina, a gente não usa em gestante, a não ser que o benefício supere muito qualquer prejuízo que possa ter. Se a gente for ler na bula desse remédio, nós vamos encontrar que é um remédio seguro para uso acima de 18 anos. Mas vira e mexe a gente vê uma criança, um adolescente usando a mirtazapina. Vamos dar alguns exemplos então. Uma síndrome rara, mas que eu cheguei a acompanhar duas crianças com essa síndrome, é a síndrome de Williams. A síndrome de Williams é uma criança que tem algumas habilidades, as habilidades sociais dela é muito grande, ela vai conversar com você, ela conversa como se te conhecesse há muito tempo, e é uma criança também, um adolescente, que ele consegue gravar facilmente o nome e a fisionomia, porém tem prejuízos cognitivos, principalmente relacionado à linguagem, escrita e também contas, cálculos em geral. Então, por exemplo, eu acompanhei uma adolescente que com 15 anos ela foi aprender a contar e passar do número 10. Então, ela contava de 1 e ultrapassava o número 10 aí na contagem. Só que ela tinha muita habilidade na música, principalmente em decorar letras de música, fisionomia e uma interação social muito também interessante, uma facilidade muito grande de arrumar amizade. E não só essa síndrome leva a esse prejuízo cognitivo, ela também dá uma labilidade emocional muito grande e é muito comum a gente ver crianças e principalmente adolescentes entrando na depressão pela labilidade emocional. E as crianças também, a maioria delas tem uma dificuldade para ganhar peso. Então, imagina uma mirtazapina, que ajuda a criança a dormir, já ajuda a dar uma leve sedada na criança, para ela ficar mais calma, né? Ela melhorar a agitação que ela possa apresentar, e ela favorece a ganho de peso, e ao mesmo tempo trabalhando ali na labilidade, não que ela estabilize o humor, mas que ela ajude em transtornos depressivos,
não deixa de ser uma droga a ser utilizada. Então, nesses casos bem realmente selecionados, ela pode ser utilizada em crianças e adolescentes, porém, prefere não utilizar ela em crianças muito jovens. Então, a gente prefere usar em crianças próximo ali dos 10 anos, ou de preferência mais de 10 anos. Não é uma droga de primeira escolha, é uma droga que a gente vai deixar caso não ter a criança não adapte realmente por outras drogas que são seguras na idade própria para elas. Então, uma ótima droga para a gente pensar para idoso. Então, aqui a gente tem mais uma droga boa para idoso. A gente falou nos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente falou nos inibidores tanto da recaptação de serotonina como noradrenalina, possíveis de ser utilizadas, principalmente para a gente trabalhar com a dor, na modulação de dor. Mas, se fosse para falar até agora as drogas melhores para ser utilizada, citalopram, escitalopram, mirtazapina. E uma quarta droga já vai ser a trazodona, que a gente vai entrar na trazodona. Preso da mirtazapina. Se a gente for pegar os remédios realmente de referência, ultrapassa muito R$ 100 aí de tratamento por mês. Mas hoje a gente tem drogas genéricas e similares, como por exemplo a razapina de 15 miligramas, que ela fica em torno ali de 45, R$ 50. Então, a mirtazapina nós vamos encontrar nas seguintes dosagens: 15 miligramas, a gente vai achar de 30 miligramas e a gente vai achar na apresentação de 45 miligramas. Então, fácil, né? Que ela sobe de 15 em 15. Algo interessante da gente saber é que existe, por exemplo, algumas apresentações, a própria razapina que eu falei para vocês, tem uma sigla chamada ODT. Essa sigla ODT é oro dispersível. Então, idoso que tem dificuldade em engolir comprimido, engolir cápsula, pega a razapina ODT, coloca na boca e como se fosse uma balinha, vai chupando como se fosse uma balinha. E essa droga, por exemplo, a própria ODT sai em torno ali dos 45 a R$ 50. Dose máxima da mirtazapina. Geralmente a gente não ultrapassa os 45 miligramas, principalmente para idoso, tá? Em geral, 30 miligramas tem uma ótima resposta, 45 miligramas, muitas pessoas já começam a apresentar efeitos adversos, que não são realmente fáceis de suportar, principalmente as tonturas, então tomar cuidado com as quedas aí, principalmente nos idosos. E quando a gente chega ali na dose de 45 miligramas, nós já estamos falando em preço que ultrapassa os R$ 100. Então, não é uma droga barata, mas a partir de R$ 50 a gente já consegue pensar nela, enquanto a de 30 miligramas já aumenta ali por volta dos 80, mais próximo de R$ 90. Alguma dúvida por enquanto a mirtazapina? Então, a gente vai passar agora para trazodona, tá? Então, a trazodona é outra droga também que a gente usa bastante em idoso. Não é uma droga que escolhemos para utilizar na gestação. Não é uma droga que nós escolhemos para usar em crianças. Raros casos, chega na trazodona não como primeira opção, mas talvez como terceira, quarta, quinta opção, tá? Quanto nenhuma outra droga realmente faz o efeito esperado para o transtorno específico em tratamento. Mas a gente usa ela basicamente para depressão e ansiedade. E uma coisa bem interessante é que ela lembra a mirtazapina. Então, com as suas exceções, o apetite obeso, diferente da mirtazapina, do tricíclico, realmente, aqui ela é indiferente. Então, geralmente, de maneira direta, ela não altera o apetite. Vamos pensar, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva, que começa a aumentar muito o peso, quando você utiliza a trazodona, melhorou o transtorno, a tendência é fazer o contrário.
Então, algumas pessoas vão ganhar peso, principalmente aquelas que têm dificuldade em ganhar peso, e as pessoas que têm dificuldade em perder peso ou que desconta na comida, tende a perder peso com ela. Quando há sono, aumenta. E aqui é outra característica bem interessante realmente da trazodona, que a gente utiliza a trazodona, assim como a pirtazapina, muitas das vezes em idoso, para a gente fazer o desmame ou fazer a troca do benzodiazepínico, que a gente vai falar no outro dia. Então, benzodiazepina, a gente vai falar de muitos efeitos colaterais, tolerância, dependência, e antes da gente tirar o benzodiazepínico, a pessoa realmente fica bastante ansiosa, só de você falar em tirar o ansiolítico dela, né, o benzodiazepínico. E aí fala, né, não, mas como é que vai fazer? Eu não consigo dormir sem esse remédio. Então, como que a gente faz? Júlio, um momento só que é bem comum, tá? E então, como que a gente faz? A gente utiliza uma outra droga para a pessoa sentir confiança, para a pessoa já começar a testar a droga, por exemplo, a mirtazapina e a trazodona, e depois de um tempo a gente começa o desmame do benzodiazepínico. Por que isso? Os antidepressivos, nós precisamos aguardar de 2 a 4 semanas para chegar ao seu efeito máximo, o efeito esperado. Então, nas primeiras 2 semanas, a pessoa não vai conseguir uma boa resposta aí na ansiedade. E aí a gente deixa para fazer o desmame da pessoa na reavaliação dela. Lembrando que a mirtazapina e a trazodona, o sono dela já acontece logo no primeiro comprimido. Então, o sono já é algo benéfico que você já consegue passar uma trazodona e algumas pessoas que já estão pensando em diminuir o benzodiazepínico, você já negociar uma diminuição aí da dose. Júlia, e aí você colocou, é comum associar a trazodona a outro antidepressivo para melhorar a insônia? Demais. Júlia, a gente utiliza a trazodona não só para melhorar a insônia, não só para ajudar a pessoa a dormir, mas a gente utiliza também a trazodona no intuito de trabalhar libido. Então, a trazodona é a droga realmente que a gente espera que aumente a libido. E aí, quando você usa o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, onde que a pessoa te reclama que caiu muito libido, você associa ou a bupropiona ou você associa a trazodona para melhorar a libido. E assim como você pode iniciar e utilizar, por exemplo, o inibidor seletivo da recaptação de serotonina, e a pessoa, Júlia, vai te falar, mas doutora, eu estou muito difícil para dormir. Não tem como passar um remédio realmente para me ajudar a dormir, e aí você encontra realmente a opção da trazodona em colocar o remédio para ajudar a pessoa a dormir. E, e a gente lá no CAIS está tendo também ótimos benefícios em utilizar a trazodona isolada. O Tiago colocou uma discussão médica para a gente, um vídeo que os dois psiquiatras em conversa colocou que os dois não usavam a trazodona de maneira isolada, mas muito associada, tá, Júlia? E lá no CAIS a gente está tendo benefícios com a trazodona isolada também. E a trazodona, então, se você for conversar com um psiquiatra, muitas das vezes ele vai conversar também com você no intuito de colocar um remédio junto com a trazodona. Não é diferente da insônia e também não é diferente para aumentar a libido. Limiar de crise convulsiva, sem exceção, todos diminuem e a trazodona também diminui. De outros efeitos que a trazodona pode provocar? Olha, difícil, vai depender de pessoa para pessoa. E, Maria Clara, já vou falar dessa parte também do sono durante o dia, tá? Então, a trazodona de outros efeitos colaterais vai depender de pessoa para pessoa. Geralmente, os efeitos colaterais, outros que podem provocar, são os efeitos que pode acontecer com qualquer remédio, entre eles boca seca, às vezes uma tontura. E aí, já entrando para você, Maria Clara, uma outra pessoa pode reclamar de sonolência no restante do dia. E aí fica difícil, às vezes, de você usar um remédio desse. Imagina vocês, por exemplo, né? Você pegar uma pessoa que trabalha à noite, faz plantão à noite, ou trabalha 12 por 36, na verdade, né? Trabalha 12 horas, fica um dia e meio descansando.
Então, ela trabalha um dia à noite, no outro dia não. Trabalha um dia à noite, no outro dia não. É difícil de adaptar esse remédio, já que o horário que você usa ele dá sono logo em seguida. E a gente aqui tem duas apresentações quanto à maneira de liberação. A gente tem as apresentações convencional, tá? Que só tem o nome de trazodona, vou deixar aqui convencional, e a gente tem também a liberação prolongada, que a gente tem só o Donarem Retard, tá? Aqui é o Donarem, nome de referência. E aí eu brinco o seguinte, Donarem é do not REM, significando que não altera o sono REM. Apesar do Donarem ser com N, o sono REM é com M, né? Mas só para lembrar que ele dá sono sem alterar o sono REM. Então é um sono reparador. Não é aquele sono que nem benzodiazepina, que no outro dia pode dar uma ressaca no outro dia, altera realmente o sono REM e bagunça o padrão de sono. No convencional, eu já volto na sua pergunta, hein, Maria Clara? A gente tem a apresentação de 50 miligramas e de 100 miligramas. E a retarde, nós temos comprimidos bisulcados, ou seja, tem duas ranhuras e que a gente pode dividi-los em três. Então, a apresentação retarde tem só de 150 miligramas. Maria Clara, imagina, por exemplo, uma pessoa que você quer trabalhar, e aí eu vou voltar lá também na Júlia. Júlia, você quer trabalhar com uma pessoa que você precisa fazer um pico logo que você utiliza esse remédio para ajudar no sono. Opa, perfeito. Convencional é uma das melhores opções que a gente tem para utilizar. Ele dá um pico rápido, não tem uma meia-vida muito longa, e então no outro dia, geralmente a pessoa não fica com sono. Porém, ela pode não ficar coberta do ponto de vista da ansiedade e da depressão. E aí, quando você precisa realmente de um remédio que prolongue mais o dia, o que que você pode fazer? Utilizar a trazodona até 3 vezes ao dia, ou você pode utilizar ela na apresentação de 150 miligramas. E a dose máxima aqui, aí é dose cavalar. Eu nunca vi realmente utilizar ela nessa dose, mas pode chegar até a 600 miligramas por dia. Geralmente a gente não ultrapassa os 150 miligramas. Uma maneira realmente de você trabalhar um pouco mais o sono é você utilizar a 150 miligramas à noite, que ela vai durar praticamente o dia inteiro. E Maria Clara, e aí a gente pensa que se você utilizar a retarde, ela vai dar sono também durante o dia. Não, é super interessante isso, que ela ajuda na ansiedade e ela não chega a dar muito sono de manhã. O sono maior é no início do tratamento. Depois que a pessoa acostuma, o sono reduz, a pessoa não vai ficar tão agitada, não vai ficar tão eufórica, e aqui é uma das vantagens, que a trazodona não apresenta aquele efeito de ativação, e aí a gente pode utilizar ela para diminuir o efeito de ativação de outras drogas, como, por exemplo, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E aí você está usando a 150 miligramas para você cobrir o dia inteiro, mas você quer utilizar, e aí, Júlia, quer utilizar uma dose um pouquinho maior para ajudar a pessoa a dormir. E aí você utiliza a apresentação de 50 miligramas, por exemplo, tradicional, que você vai utilizar antes de dormir. Então é bem legal isso também, você utiliza 2 comprimidos, um comprimido de liberação convencional e um comprimido de liberação retard. Você usa a liberação retard para cobrir o dia inteiro e vai lá e joga um pouquinho da convencional para fazer aquele pico e ajudar a dormir à noite. Agora, é um efeito colateral em algumas pessoas ficar sonolento o dia inteiro. Aí, Maria Clara, você realmente vai precisar utilizar talvez outra classe para essa pessoa. Mas não é uma droga que você vai perceber a pessoa morrendo de sono o dia inteiro, não é comum. Às vezes a pessoa fala assim, eu fico um pouquinho de sono, mas que não me atrapalha
no dia a dia. Eu consigo fazer minhas atividades em casa, no trabalho, as atividades em casa, e então você realmente percebe que esse sono não é o que vai atrapalhar a pessoa. E aí você põe para a pessoa, o que você acha melhor? É você ficar eufórica, ansiosa, depressiva, ou esse soninho que dá para levar? E aí você precisa negociar com as pessoas essa parte. Então, trazodona não é o comum de usar em criança, não é o convencional utilizar na gestação. Em idoso, a gente vai realmente usar bastante, principalmente para trabalhar sono junto com a mirtazapina. Qual que é a diferença que eu vou escolher, por exemplo, para um idoso entre trazodona e mirtazapina? Um idoso fala para você que não está comendo bem, está emagrecido, escolha a mirtazapina. Um idoso que já fala que não quero ganhar peso, ou que você vê que não pode ganhar peso, já tem osteoartrite, a pessoa já é mais gordinha, opte pela trazodona. Esse é um dos critérios que eu adoto bastante, mas entra também como diferença também o critério de libido. Então, às vezes, uma pessoa bastante ansiosa, ela reclama por exemplo, de distúrbio é, erétil, um homem que reclama de distúrbio erétil, mulher que o maior prejudicial da mulher é realmente libido, a mulher já chega para você, olha, não, meu relacionamento está acabando, que eu não consigo namorar, eu quero, mas realmente libido lá embaixo, é uma ótima droga de escolha. Homens, tá certo? Ó, então, uma observação. Aumenta a libido, mas em homens é raro, mas a gente precisa orientar em homens. Pode acontecer o priapismo em homens. Então, olha, o pênis ficou erétil por muito tempo, aí quase todos os homens já gostam já, né? Aí você tem que explicar. Quando começar a dor, não é realmente normal. Pare de usar o remédio, procure um pronto atendimento o mais rápido possível. Nunca vi o priapismo, tá, em homens, mas é interessante orientar o homem e principalmente falar para ele que se ele não agir naquele momento, isso vai causar sequelas a longo prazo para ele. Pessoal, trazodona, alguma dúvida? Eu deixei elas bem próximo. São drogas bem parecidas, bastante utilizadas em idosos e com poucas diferenças realmente. Vou falar um pouquinho agora de bupropiona. Bupropiona, outro antidepressivo atípico. Só falando, a trazodona, ela age principalmente em receptores serotoninérgicos. E aí, os receptores serotoninérgicos, a gente tem vários. E aí, a trazodona, ela age não só fazendo um estímulo serotoninérgico, mas ela também liga em alguns receptores, outros receptores serotoninérgicos, que, por exemplo, faz a diminuição do libido. Quando liga nesses receptores de maneira fraca, ela acaba não estimulando, e é por isso que a pessoa não diminui libido dentro da trazodona. Não é só pelos receptores serotoninérgicos, mas também tem a ação dela em outros receptores. É bem complexo, na verdade, o efeito, o tipo de ação realmente da trazodona. Então, vou começar a bupropiona, vai ser o último antidepressivo que a gente vai conversar. Não existe só esses como atípicos, como eu falei para vocês, mas eu vou me ater a esses três que são os mais comuns. Vocês viram que eu já coloquei aqui que a bupropiona é utilizada no transtorno depressivo, é utilizado também no transtorno ansioso. Nós utilizamos também em obesidade, e obesidade nós temos em protocolos, ela já um pouco diferente do protocolo brasileiro, se comparado ao norte-americano e também o europeu. E aqui é uma droga também que a gente usa no tabagismo. E a gente vai conversar um pouquinho aí, por que ela é utilizada nesses aspectos. A bupropiona também é considerada em algumas classificações como uma droga dopaminérgica. E dopaminérgica de maneira bem específica.
ela age no núcleo accumbens. Vou colocar aqui ação. Então, a ação dela é no núcleo accumbens. Me ajuda aí na correção como que escreve accumbens, que é o centro do prazer recompensa. Então, aqui eu vou levar um pouquinho a nossa conversa um pouco além realmente dos transtornos ansiosos depressivos. Imagina uma pessoa que ela está ansiosa, ela apresenta algum momento triste, algum momento estressante, ela vai lá, pega o chocolate, come, 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 e esse chocolate tem algumas substâncias que agem no núcleo accumbens, que é o centro do prazer e da recompensa. Opa, beleza. O nosso corpo entende que aquilo é muito bom. E daí vem um dos mecanismos da obesidade, de descontar realmente na comida como um prazer, tá certo? E é um dos geradores da obesidade. Não é diferente com o cigarro, quando a pessoa utiliza a nicotina age no núcleo accumbens, praticamente nos mesmos receptores realmente da bupropiona, estimulando a via dopaminérgica no núcleo accumbens. Então, a pessoa está ansiosa, nervosa, estressada, fuma, acabou de fumar, vem aquele prazer imediato. E aí que é difícil a gente tirar realmente a comida no retorno aí do prazer e também o cigarro. Através desses mecanismos de prazer, recompensa, é o que a gente vê também a melhora na depressão e, em muitos casos, ansiedade. É normal e é bem comum a pessoa virar para vocês e falarem: nossa, depois que eu tomo a bupropiona, me dá um alto astral, me dá uma coisa boa, tá? Sobe um negócio diferente. E é realmente quando ela entra em ação no núcleo accumbens é que a pessoa percebe tudo isso. Diante do que eu comentei acima, é fácil de entender que ela diminui o apetite e o peso. E uma das dificuldades realmente de usar a bupropiona, ou às vezes a gente utiliza ela, é para diminuir o sono. A gente pode perceber insônia quem usa bupropiona. Por isso que a concentração da bupropiona se dá pela manhã. Quando a pessoa reclama de insônia, logo que você inicia a bupropiona, a gente pensa às vezes em utilizar outra droga. E aí, Júlia, olha que interessante. Você usa a bupropiona para levantar o astral da pessoa por exemplo, numa pessoa depressiva e que ela fuma, ou que está acima do peso. E aí a pessoa te reclama, às vezes, à noite, que ainda ela está um pouco ansiosa e à noite não consegue dormir. O que, que você pode fazer? Associa a bupropiona com a trazodona. Olha que legal realmente essas associações que a gente pode fazer. É uma droga, são drogas que agem em vias diferentes, então você tem um sinergismo quanto atua em outras vias, e são drogas super seguras, são drogas realmente que não vão ganhar peso, mas que vai melhorar muito a depressão e que vai ajudar a pessoa a dormir. Então a gente faz muitas dessas associações e a gente toma muito cuidado com associações com droga, por exemplo, que uma já ceda, uma junta a outra que já ceda. Imagina, por exemplo, vocês colocarem uma trazodona junto com uma mirtazapina. É aquela pessoa realmente que tem grande dificuldade para dormir e que vocês precisam realmente utilizar mais de uma droga, mais de uma via para fazer a pessoa dormir. A bupropiona, depende do estudo que você vai ver. Alguns estudos colocam que ela não tem diferença nenhuma com a libido, nem aumenta nem diminui. Alguns livros colocam que ela aumenta o libido, mas na prática você vai ver que uma ou outra pessoa reclama que diminui libido no uso da bupropiona. É interessante que a gente utiliza bastante a bupropiona na tentativa de resgatar um pouco ou parte do libido que foi perdido com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, tem trabalhos demonstrando claramente e com importância significativa que a associação bupropiona, inibidor seletivo da recaptação de serotonina, é
realmente uma associação que você diminui a perda de libido quando comparado ao inibidor seletivo de recaptação de serotonina de maneira isolada. E limiar de crise convulsiva, realmente sem exceção, diminui. Então, vamos falar assim, o principal contraindicação da bupropiona é quando você tem a pessoa epiléptica ou que tem uma facilidade realmente em entrar numa crise convulsiva. Vamos voltar um pouquinho, então a gente usa ela no transtorno depressivo, ansioso menos, mas principalmente essa ansiedade relacionada à compulsão alimentar, compulsão com cigarro, essa ansiedade que utiliza mecanismo via núcleo accumbens para responder. Em relação à obesidade, eu vou entrar um pouquinho aí. Se vocês forem ver protocolos norte-americanos e europeus, a bupropiona lá é vendida juntamente com o naltrexone. O naltrexone é um inibidor opioide que também ajuda na diminuição do apetite. Então, é uma droga anorexígena. Quando associada à bupropiona, a gente diminui tanto a dose da bupropiona como a dose da naltrexone. Então, são duas drogas em baixas doses, com efeito ampliado e com poucos efeitos colaterais. Aqui no Brasil, a gente não tem essa droga já pronta, liberada pela Anvisa. Se a gente for fazer realmente essa associação, a gente precisa mandar manipular. Estou um pouco por fora como que os endocrinologistas estão fazendo, principalmente quando usa bupropiona, mas quando utiliza a bupropiona no intuito realmente de diminuir o apetite, eu utilizo ela, somente ela. Os protocolos brasileiros deixam só a bupropiona. E o tabagismo, a gente tem também ela bem clara, que a gente pode usar ela. Certo, Jorge, boa pergunta, hein? Então, hoje eu entrei no tabagismo, o Jorge já estava realmente fazendo a pergunta dele, eu vou de encontro à pergunta do Jorge, então, hein? Então, no tabagismo, a gente usa a bupropiona, é uma das drogas que a gente tem também no protocolo, mas junto com o protocolo a gente tem a nicotina. E eu vou comparar essas duas drogas, realmente são as drogas mais em conta, as drogas realmente fáceis de conseguir, diferente da vareniclina, que o nome comercial é o Champix. Vou entrar um pouquinho então no Champix, para vocês terem uma ideia. Tratamento para 3 meses com Champix, 1.300 em média de tratamento, é 1.200 a 1.500 reais de tratamento para 3 meses. Então, é uma droga extremamente cara, é uma droga que não é todo mundo que vai ter realmente acesso a ela, e hoje a vareniclina é a droga de primeira escolha em protocolo. Ela tem uma resposta um pouco melhor do que a bupropiona. Porém, a bupropiona tem uma resposta um pouco melhor do que a nicotina. E quando que a gente vai usar a bupropiona e quando a gente vai utilizar a nicotina? Quando a gente usa a bupropiona, a gente vai utilizar naquelas pessoas que não têm epilepsia. Opa, bacana. Então, se a pessoa tiver epilepsia, eu vou dar preferência à nicotina. Agora, uma pessoa que teve algum evento cardiovascular, um AVC, por exemplo, teve algum IAM recente, a nicotina está contraindicada. Então, se eu tenho uma pessoa que acabou de infartar, acabou de ter um AVC, nos primeiros 3 meses, até 6 meses após o evento, a gente evita a nicotina. E aí a gente passa para a bupropiona. Em relação a preço de tratamento das duas, é bem similar. Hoje, um tratamento de nicotina no mês vai custar próximo a R$ 100. Hoje, a gente encontra a bupropiona, 60 comprimidos. Vou começar a falar agora aqui das apresentações, que a gente vai colocar preço já. A gente tem apresentação convencional, de 150 miligramas, e a gente utiliza de 12 em 12 horas. Essa é a dose cheia. Não é uma droga que dura o dia inteiro, por isso de 12 em 12 horas. O custo de 60 comprimidos dessa apresentação convencional
vai custar bem próximo dos R$ 100. E a gente tem as apresentações retardes, tá? As apresentações realmente de liberação prolongada. Essa apresentação tem de 150 e 300 miligramas. A gente utiliza muito mais de 300 miligramas, tá? E 300 miligramas, a vantagem é usar uma vez ao dia, ou a gente utiliza a apresentação de 150 miligramas, também a gente pode utilizar ela uma vez ao dia. Mas a dose realmente plena dela é a dose 300 miligramas ao dia. A gente tem dois no mercado da liberação prolongada. A mais em conta, eu vou deixar aqui o nome só para vocês, se alguém interessar, Zetron XL. Cada marca vai deixar aí a sigla de liberação prolongada, né? O XH Extreme, né? Então, o Zetron XL 300 miligramas, a gente vai ter ele de 30 comprimidos, que vai custar em torno de uns R$ 160, mais ou menos. Com desconto, a gente consegue abaixar em torno ali de uns 140, 130 e poucos reais. Então fica um pouco mais caro. Só que o Zetron XL de 300 miligramas, que vem 60 comprimidos, ou seja, dá para 2 meses de tratamento, o preço cheio dele vai ficar na casa dos 190 e poucos reais, R$ 200 mais ou menos. Se você conseguir um desconto bom, você consegue o remédio na casa dos 170 e poucos, R$ 180, ou seja, R$ 90 também de preço, fica muito próximo ao preço da nicotina. Então, se eu tiver uma pessoa que teve um IAM, um evento vascular recente, bupropiona, uma pessoa epiléptica, eu vou dar a prioridade para a nicotina. Quando a gente usa a nicotina, olha, a pessoa fuma, que já coloca a nicotina para dentro, o prejuízo em si não é da nicotina, mas é do alcatrão, que é o conjunto de substâncias cancerígenas e que realmente provoca grandes prejuízos no corpo. Eu tiro o cigarro, na hora que eu tiro o cigarro, eu já coloco a nicotina. Eu não utilizo os dois ao mesmo tempo. A nicotina hoje tem em goma de mascar e tem também em adesivo transdérmico. A goma de mascar é quando eu vou colocar o cigarro na boca, eu ponho a goma de mascar na boca. O adesivo a gente troca uma vez ao dia. A gente tem adesivos e gomas de mascar de 21 miligramas. Com o passar do tempo, 2, 3 semanas, Jorge, a gente diminui essa nicotina para 14 miligramas. E depois de umas 3 semanas, mais ou menos, a gente diminui para 7 miligramas. Quando a gente usa a goma de mascar, a gente também diminui a quantidade de goma de mascar por dia, que equivale mais ou menos à quantidade de cigarros por dia. Então, a nicotina, a gente vai fazendo essa desmame, e os últimos estudos demonstram que você precisa manter um tempo a mais depois de que para realmente a vontade de fumar, para você ter ótimo sucesso. Então, já adiantando uma pergunta, Jorge, não é a bupropiona, não é a nicotina em si que vai causar dependência, mas quando você faz o desmame, é que você vai sair de uma outra dependência. Então, bupropiona, receitinha de controle especial, porque não causa dependência. A dependência que a gente usa em controle especial está na classe dos opioides. Já o benzodiazepina, que é outra classe que causa dependência, a gente utiliza a notificação B1, que é aquela receitinha azul esticadinha que muitas pessoas falam que é o check-in. Já a bupropiona, como que a gente vai fazer? A bupropiona vai demorar 2 semanas a 4 semanas para chegar ao seu efeito máximo. Então, você pede para a pessoa reduzir a quantidade de cigarro, mas ainda continuar fumando nas primeiras 2 semanas de tratamento. E os protocolos colocam que a pessoa tem que ficar, no mínimo, 60 dias em uso da bupropiona sem fumar. Então, em média, os protocolos colocavam 3 meses de tratamento, tá, Jorge?
E aí, depois que você ficar 60 dias sem fumar, opa, até o doutor Sebastião entrou aqui na nossa conversa, a gente vai agora perguntar as dúvidas tudo para ele. Bem-vindo, doutor Sebastião. Tô vigiando, o fiscal chegou, hein? Beleza, então, doutor. Gente, bom Puxa a trabalho orelha pra vocês. desse Vou ficar pessoal. aqui um pouquinho só, tá? Bom trabalho pra vocês. Beleza, doutor. E, então, a bupropiona, quando você utiliza ela no cigarro, você espera a pessoa ficar com 2 semanas da bupropiona para depois tirar completamente o cigarro. Hoje foi o último dia que você fumou, anota no calendário. Vai cortando, que nem lá na prisão, a cada dia que passa, vai cortando. Inteirou 60 dias, você realmente pode pensar em diminuir devagar o remédio, tá, Jorge? E depois tirar. E as pessoas realmente 3 meses conseguem parar de fumar? Olha, difícil. Vai depender realmente da carga tabágica e vai depender do tempo que a pessoa fuma. Hoje, a gente já vê em protocolos, realmente em pesquisas, que você precisa, às vezes, esperar um tempo a mais para a pessoa perder totalmente a vontade de fumar, para depois você tirar a bupropiona, no caso. Então, pensa para vocês verem que a bupropiona a gente já mantém, às vezes, 4, 6 meses de tratamento. Ah, só isso? Não, a gente pode ficar 1 ano, às vezes até 1 ano e meio de tratamento com a bupropiona, até que a pessoa realmente esquece do cigarro. Imagine isso passar para a vareniclina, que o custo dela, em média, por mês, vai chegar na casa lá dos R$ 400, R$ 500. Então, a vareniclina é para poucos. A bupropiona, eu vou fazer umas contas aqui com vocês bem rápido, tá? Para a gente convencer muito fácil a pessoa em aderir ao tratamento para parar o tabagismo. Então, bupropiona, pode parar de uma vez, Jorge? Não, não é bacana, que quando você para a bupropiona de uma vez, você vai ter aquele efeito da retirada do remédio. Aí, Jorge, usa o remédio, por exemplo, só uma vez ao dia, só pela manhã, ou você está utilizando a liberação prolongada. Usa um dia sim, um dia não, fica alguns dias, depois para com o remédio. Entendeu aí, Jorge, tá? Não causa dependência e também não é difícil de tirar, mas é preferível você tirar aos poucos. Então, se vocês verem aqui que o Jorge comentou aí, a experiência dele, bem interessante, tá, Jorge? As diretrizes já estão autorizando a gente a manter o tratamento por um tempo mais prolongado. Então, no seu próximo atendimento, mantém mesmo o remédio até a pessoa perder essa vontade. Porque se você tirar o remédio, ela vai voltar no cigarro com muita facilidade. Vamos lá, convencer a pessoa a parar de fumar, né? Ah, olha, o senhor precisa parar de fumar porque o remédio vai te causar prejuízos para a saúde. Aí a pessoa vai te virar e falar assim: ah, é, doutor, doutora? Eu tenho meu avô que está chegando nos 100 anos, fumou a vida inteira e nunca teve problema de saúde. O velho não toma remédio nenhum. Aí, não, calma, pode acontecer DPOC, infarto. Estou falando do meu avô. Se ele não fumasse, ele ia morrer muito mais cedo. Quando você começa a ir para um lado de preço, sentir no bolso, a pessoa realmente fica um pouco mais esperta e mais sensível. Vou dar um exemplo. Um cigarro hoje do Paraguai, se for comprar o maço, vai custar em média uns 3,50. Pela lei brasileira, um cigarro hoje não pode custar menos do que 5,50. Vamos pegar uma pessoa que fuma um cigarro, um maço de cigarro ou 2 maços de cigarro por dia. Vamos fazer umas contas para baixo. Um maço de cigarro e vamos colocar o brasileiro, que também vai corresponder àquela pessoa que fuma 2 maços do Paraguai, que passa aí sem imposto, aí pela outras vias, né? Uns 5, 6 reais aí por dia que a pessoa gasta. Se você for pegar por mês, se você for colocar, vamos facilitar nossas contas, hein? R$ 50 perdão, R$ 5 por dia, vezes 30, vai dar uns R$ 150 por mês. Eu acabei de falar para vocês que o custo da propiona está em torno de R$ 100.
Então, hoje não é desculpa a pessoa falar que não tem dinheiro para parar de fumar. Pensa uma pessoa que fuma aí R$ 150 por mês, por ano ela vai chegar a um custo de R$ 1.800. E você fala para a pessoa, olha, R$ 1.800 dá para você fazer uma viagem muito boa no fim do ano. Quanto tempo você fuma? Fumo faz 20 anos. 1.800 por 20 anos, nas minhas contas aqui, deu R$ 36. Pessoal, perdão, R$ 36.000. R$ 36.000 dá para comprar um carro hoje. Aí você pergunta à pessoa, você tem carro? Não, não tenho. Então, o dinheiro que você acabou de falar para a gente, né, sem juros, sem correção monetária, daria para comprar um carro, por exemplo. São maneiras de convencer a pessoa, sensibilizar a pessoa, para que ela pare realmente de fumar, tá certo? Quando mexe no bolso, muitas das vezes a pessoa dá valor ao tratamento. Ela percebe que o cigarro tirou grandes, realmente, materiais na vida dela. E olha, se a gente colocar, se a pessoa fuma o brasileiro 2 maços ao dia, de 36 mil, a gente está falando de R$ 72.000. R$ 72.000 já chega muito próximo a que uma pessoa paga na casa do Minha Casa Minha Vida, tá? E aí, se você tiver uma pessoa que tem realmente alto gasto com cigarro, coloque isso para a pessoa. Você acabou de queimar uma casa, um carro. Isso é bem interessante realmente para você sensibilizar a pessoa que o cigarro não só vai causar prejuízo de saúde para ela, mas também está causando uma influência financeira que ela poderia investir de outras maneiras. Outra coisa, R$ 150 que a gente fez a conta por mês, né? É R$ 100 para propiona e R$ 50 para academia, hein? Aí você já bate duas coisas, já orienta a atividade física e também você já tira o cigarro, dois fatores de risco que vocês estão agindo, que vai causar grande benefício para qualquer pessoa. Tem mais, doutor Sebastião? Então, eu entrei um pouquinho no tabagismo, é alguma coisa que a gente vê muito no dia a dia. Às vezes vem aquela dúvida, como tratar? Tem que ser através de grupo? Não, dá para você fazer o tratamento dentro do seu consultório. O que você precisa orientar realmente para a pessoa que está dentro do seu consultório? Não adianta tomar remédio e não mudar o comportamento dela. Quando a gente pensa em vício, nós pensamos em três tipos de dependência. A dependência química, que nós acabamos de falar, a dependência psicológica e a dependência física. A dependência física é aquele ato da pessoa fumar, aquele ato da pessoa colocar o cigarro na boca, puxar o, a fumaça e liberar a fumaça. É aquela pessoa que tira a cinza do cigarro numa habilidade tremenda, sem queimar ela, sem queimar nada. Aquela pessoa que está com o cigarro na boca, ela come ao mesmo tempo, ela conversa com você e o cigarro realmente não cai. Sem falar daquelas pessoas que fumam sem tragar, né? Então, essa dependência física. E a dependência psicológica? Aí está a ação realmente do remédio. A dependência psicológica envolve também não só a ativação do núcleo accumbens, mas também alguns tipos de condicionamento. Vamos lá. Uma pessoa que fuma geralmente toma muito café. Então, toda vez que a pessoa toma café, ela vai lembrar do cigarro. A pessoa que fuma, geralmente, ela vai para um lugar que pode fumar. Então, ela trabalha num lugar que é proibido fumar, fica o dia inteiro ali sem fumar. Mas na hora, depois do almoço, né, na hora que ela vai ter aquele descanso, ela procura um lugar que ela pode fumar. Na casa, geralmente tem aquela poltrona, aquele cantinho, que a pessoa vai para aquele cantinho e vem à vontade de fumar. Então, você precisa trabalhar a dependência psicológica da pessoa. Olha, para com café, troca o café por água, troca o café por um chiclete sem açúcar. Quando você estiver no trabalho, não vá para a área de fumante. Não vá conversar com outra pessoa que fuma. Fica na área do não fumante. São maneiras em casa. Então em casa eu tenho que mudar de casa. Mude.
a organização da casa, tem aquela poltrona, aquela cadeira para fumar, desaparece com essa cadeira, põe outra coisa no lugar para você realmente ter sucesso. Então, é interessante ter um apoio psicológico aí, né, uma terapia cognitivo-comportamental, mas a gente consegue fazer isso dentro de consultório, sem a necessidade realmente de um psicólogo. É um pouco mais difícil, mas você consegue fazer isso. A gente falou de apresentação, custo, e a gente entrou um pouquinho aí dentro dos principais ações dela. Gente, dentro dos antidepressivos, eu vou parar por aqui. Alguns outros detalhes a gente acaba vendo no dia a dia. Tem aqueles 2 materiais que eu entreguei para vocês, um de psicofármaco, que vale a pena ver um pouquinho mais naquele livro. Alguma dúvida por enquanto? Vamos passar agora para neurolépticos. A gente dá uma parada aqui nos antidepressivos. A gente não vai falar de outros antidepressivos, mas a gente vai entrar em outras classes. Bom, pessoal, depois de tomar água, então a gente vai começar os neurolépticos. Já está quase completando 1 hora aqui, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto para a gente não extrapolar tanto a 1 hora que foi combinado. Os neurolépticos, também chamados de antipsicóticos, o próprio nome já diz, a gente vai usar eles principalmente nas psicoses. E quando eu falar psicose aqui, eu estou falando de todas as psicoses, desde quadro de esquizofrenia, como quadros de psicose que a gente vê dentro da síndrome demencial. Vocês chegaram a presenciar uma psicose hoje, quem estava com o Dr. Fernando. A gente percebe também psicoses com o uso de medicamentos e outras drogas, por exemplo, drogas alucinógenas, como a gente tem o LSD, a cocaína e até mesmo o álcool, né? O álcool pode provocar um efeito alucinógeno também. Então, intoxicações realmente por outras drogas, a gente utiliza nas psicoses, que é provocada por alterações orgânicas em idosos, que a gente dá o nome de delírio, com um M no fim. É aquele idoso que está passando por uma internação prolongada, está na UTI, é a própria psicose da UTI, né? Um idoso que tem infecção e que ele começa a alucinar, ele começa a ver bicho, começa a ver pessoas que não estão ali. Então, todos esses tipos de psicose utilizados os neurolépticos. Por isso que eu deixei psicoses em geral. A gente utiliza na sedação, não é a melhor droga para a gente usar na sedação. Por exemplo, nas sedações a gente utiliza até mesmo pessoas que têm algum distúrbio de sono. Então, na tentativa de fazer a pessoa dormir, tomar cuidado com os efeitos colaterais que a gente vai falar logo abaixo. E nas gerações mais novas, a gente também utiliza ele como estabilizadores de humor. O que é isso, estabilizador de humor? É aquela pessoa, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a pessoa bipolar, é aquela pessoa que tem episódio de depressão intercalados com episódio de mania ou hipomania. Mas também não só esses casos que a gente vai utilizar. A gente vai utilizar estabilizadores de humor quando a gente percebe uma labilidade emocional muito grande. Aquela pessoa que tem crises de choro, aquela pessoa que vem aquela angústia muito intensa, aquele aperto no peito, aquela vontade de desaparecer e logo, alguns minutos depois, melhora. Isso não é bipolar, melhorou muito rápido, não é. É apenas realmente uma labilidade emocional ou outro aspecto de outros transtornos. E a gente utiliza estabilizadores de humor, apesar que a gente está falando em humor, em alguns transtornos de personalidade. Na verdade, transtornos de personalidade são difíceis de tratar, responde muito pouco às drogas, mas a gente pode utilizar os neurolépticos nos transtornos de personalidade. Os transtornos de personalidade mais comuns são os transtornos explosivos, aquelas que as pessoas, por pouquíssimos estímulos ou estímulos, não correspondem à reação exagerada dela.
eu brinco bastante, aquela pessoa no trânsito, onde que a pessoa te traz buzina para cumprimentar uma pessoa, a pessoa lá da frente já desce com o carro com um pedaço de porrete na mão, destruindo o carro, e depois que ela pergunta, por que que você está buzinando para mim? É aquela pessoa realmente que não aceita não, e também corresponde a alterações de personalidade, às impulsividades. A gente percebe as impulsividades em algumas situações, como por exemplo, no próprio transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem a risperidona aqui que a gente utiliza nos casos de bastante euforia, nos casos que as crianças realmente têm uma personalidade, uma impulsividade um pouco exacerbada. Aí a gente tem também o transtorno opositor desafiador, né, que entra também como alteração de personalidade. A gente acaba utilizando esses remédios para tentar um equilíbrio. O melhor estabilizador de humor é o lítio, tá certo? Eu vou só falar um pouquinho. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Falando um pouquinho do lítio, tá? Não tenho experiência com lítio, mas vocês vão ver muitos psiquiatras utilizando. É uma droga realmente difícil de utilizar. O lítio é uma droga basicamente para estabilizar o humor. A função dela é estabilizar o humor, e como a gente comentou um pouco acima, em alguns transtornos de personalidade. Qual que é a dificuldade realmente dessa droga? É a sua toxicidade. Então, a dose terapêutica está próxima à dose tóxica. Então, é uma droga que você precisa fazer a o nível sérico dela mensal. Você tem realmente uma linha para você trabalhar, e se você extrapola um pouco a mais dessa linha, a gente já começa a entrar na parte tóxica da droga. É uma droga que tem que ter habilidade, tem que ter realmente recurso. O Hospital Escola não libera a dosagem do lítio para a gente, e alguns planos de saúde também restringe, ou até mesmo o psiquiatra pedir a dosagem do lítio. Não é realmente fácil, e também não é um exame barato de ser feito. Mas tirando o leite como estabilizador de humor, a gente vai ter alguns neurolépticos e também os anticonvulsivantes, que a gente vai falar amanhã. Vamos voltar um pouquinho no neuroléptico. Qual que é o seu mecanismo de ação? O mecanismo de ação do neuroléptico é fazer a inibição da dopamina. Pensar um pouquinho. Vamos viajar um pouco agora na maionese, né? Se a gente for pegar o Parkinson nada mais é do que a não produção da dopamina. Então, se eu uso um neuroléptico, um antipsicótico, ele, na verdade, produz a dopamina, mas o neuroléptico inibe essa dopamina. Então, essa inibição da dopamina vai gerar a síndrome parkinsoniana. Através de qual mecanismo? Inibe a dopamina, acontece a liberação da via extrapiramidal. A via extrapiramidal é uma via colinérgica. E quando eu libero essa via extrapiramidal, é quando a gente vai ver a síndrome parkinsoniana. Certo? É por esse mecanismo que a gente percebe que pessoas que usam alta dose de neurolépticos, pessoas que utilizam neuroléptico de primeira geração, evoluem com a tríade parkinsoniana, que envolve tremores, envolve rigidez muscular
envolve também a... Ajuda aí. Acabou dando um branco aqui, hein, gente? Bradicinesia. A bradicinesia é a diminuição da movimentação que a pessoa produz. Então, eu vou ligar aqui a minha câmera só para vocês terem ideia como que a gente vai fazer. Gente, está todo mundo me vendo aí? Vamos lá, alguém me responde. Sim, estamos vendo, doutor. Então, vamos lá. Eu vou fazer alguns sinais aqui que a gente vê bastante realmente nessa síndrome parkinsoniana. Os tremores são basicamente tremores em contar dinheiro. Então, são tremores finos, de alta frequência, que o polegar acaba passando no indicador. Doutor, coloca Oi. a mão mais pra cima um pouco, por favor. Vamos lá, então. Eu tô com um pouco de dificuldade aqui de ver a minha câmera, tá, gente? Então, vocês têm um pouco de É paciência porque a aí. gente tá vendo bem o rosto do senhor. A mão nem tá dando pra ver. Não tá dando para ver? Então, vamos lá, então. Deixa eu abrir um pouco aqui, eu vou ficar um pouco mais longe. Tá dando para ver a mão aqui? Me ajuda? Mira um pouco pra baixo, assim, o notebook, sabe? Isso, perfeito, perfeito. Estamos Perfeito. vendo agora. Obrigada. Então, vocês vão me ajudando aí. Então, ó, um movimento fino, onde que o polegar ele corre próximo ao dedo indicador e, ao mesmo tempo, a pessoa faz uma pronossupinação, como se estivesse contando dinheiro. Estou exagerando aqui no movimento, mas são movimentos bem rápidos mesmo, com alta frequência. No começo do quadro, tanto na doença de Parkinson como na síndrome parkinsoniana, pode acontecer de um lado só, tá certo? Então, vocês vão ver a pessoa tremendo. E é um tremor de intenção. Vocês colocam o dedo e pedem para ela fazer uma pinça na ponta do seu dedo, ou pega uma caneta e fala, olha, faça a pinça na ponta da caneta. Na hora que a pessoa chega próximo, vocês vão ver que vai aumentar o tremor. Como que vocês fazem, então? Puxa um pouco a caneta, na hora que ela começar a parar de tremer, puxa um pouco a caneta. A pessoa vai chegar mais perto e vai voltar a tremer. Bem interessante esse tipo de exame. Então, eu estou falando aqui algo que a gente vai aproveitar no Parkinson também. Não só esse tremor, mas a pessoa vai ter a bradicinesia. Peça para a pessoa fazer este tipo de movimento de maneira rápida e ampla. Nós conseguimos fazer realmente esse tipo de movimento de maneira ampla e rápida. A pessoa que tem síndrome parkinsoniana, ou ela vai perder amplitude e vai fazer rápido, mas com pouca amplitude, ou a pessoa vai abrir amplitude e vai fazer devagar. Tem que ter a tríade para a gente fazer o diagnóstico? Não. Se você começar a apresentar, teste antes de começar o remédio, começou a apresentar um remédio, já fica de olho. E a outra é a rigidez muscular, que a gente vai perceber que a mímica perde a mímica, então fica aquela face de múmia, mumificada, a pessoa ela fica dura, a pessoa no andar ela joga o corpo para frente e ela começa a procurar o seu centro de gravidade. Então vai ser passos curtos e passos realmente pequenos passos, tá certo? Passinhos pequenos, mas ao mesmo tempo um pouco rápido. Se você pedir para a pessoa virar a cabeça, ela não consegue, ela vai virar o tronco, é o que a gente chama, a pessoa fica em bloco, fica robotizada, tá certo? Então, essas são alguns sinais que o neuroléptico está no seu efeito colateral importante ou que a pessoa tem também a síndrome de Parkinson. E por conta que a gente pensa em tremor, eu vou voltar na apresentação, tá, gente? Quando a gente pensa em tremor, só selecionar aqui, perfeito. Quando nós pensamos em tremor, nós pensamos em gerar calor. E esse gerar calor não significa que vai acontecer só no tremor. Existe uma situação, né, de contração muscular onde não há diferença de amplitude da fibra muscular,
a isométrica ou isovolumétrica, mas ao mesmo tempo ela gera calor. E nós temos que tomar cuidado que essa situação pode gerar a hipertermia maligna do neuroléptico. É aquela neuropatia, perdão, aquela hipertermia maligna que a gente vê também na anestesia, tá? Aquela que vocês estudaram lá na anestésio. É a mesma coisa. Então, você tem uma pessoa que gera calor, que não pelo termostato realmente do central. Então, não adianta usar dipirona, não adianta usar paracetamol. O que é a primeira coisa que vocês precisam fazer quando vocês têm uma hipertermia maligna do neuroléptico? Tirar o neuroléptico, gente. É tirar o que gera a hipertermia. Segundo passo, vocês têm que esfriar a pessoa, que não é com dipirona e também não é com paracetamol. É esfriar utilizando gelo, utilizando compressa, álcool, câmara frigorífica, ar-condicionado, o que vocês tiverem em mãos, tá certo? E enquanto você já orienta a esfriar a pessoa, tira o neuroléptico, e aí eu brinco, chama o médico. Chama as pessoas que mais estão diante dessa situação. Um anestesista, um psiquiatra, um neurologista, tá certo? Essas pessoas vão ajudar você, que são casos gravíssimos. Chame essas pessoas. O que mais você pode fazer? Eu falei para vocês que quando a gente tem hipertermia maligna do neuroléptico, acontece a liberação da via piramidal, que é colinérgica. Então, nessa situação, são situações que você vai precisar utilizar também um anticolinérgico. Qual anticolinérgico a gente usa? O biperideno. O biperideno, então, a gente vai usar em duas situações. Na doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson, ao invés da inibição da dopamina, ela não é produzida, mas a partir dessa via é a mesma. Então, o biperideno a gente usa no Parkinson. Por que a gente não usa tanto o biperideno? O biperideno, além de... Ele é um remédio bom para a via piramidal, mas além dele gerar tontura em idosos, ele deixa a cabeça ruim, aumenta muito a chance de queda e a pessoa não consegue aderir por conta dessa cabeça ruim. A pessoa reclama de zonzura, zumbido, cabeça vazia, dos sintomas assim mais diversos relacionados à cabeça. Mas aqui dentro dessa síndrome, hipertermia maligna neuroléptica, você vai usar o biperideno. E não só usar o biperideno, como você tem que relaxar a musculatura. Então, um relaxante muscular. Qual relaxante muscular que a gente pode usar? O dantrolene é um dos principais que a gente usa. Eu acho que é assim que escreve mesmo, gente. Depois eu vou ter até que conferir. O dantrolene não é todo lugar que a gente vai achar. É um remédio que tem que, principalmente em centros anestésicos grandes, mas é um remédio que tem que ficar sobre resfriamento, tem a temperatura certa, ele é caro, tá certo? É um remédio que não é muito fácil de encontrar em qualquer centro, você não vai encontrar. Mas se você tiver, ele é o melhor relaxante muscular para você utilizar. Ah, onde que eu estou? Igual ao anestésico mesmo, tá, Jorge? É isso mesmo. É o que a gente usa lá na anestesia. Ó, você vê que a lente de raciocínio é a mesma. Eu não tenho dantrolene e a chance de conseguir dantrolene é muito pouca. Vou dar um exemplo para vocês. Utiliza um benzodiazepínico, que também é relaxante muscular, que a gente vai falar amanhã. Ah, mas você tem que usar um relaxante muscular. A ideia daqui é porque cai em prova e vocês precisam saber realmente dessa parte. Gente, quanto a apetite e peso, praticamente todos aumenta, com exceção da terceira geração dos neurolépticos, que é o
omeprazol, ou Aristab, um dos principais nomes comerciais dele. Como esses remédios são usados na sedação, então, quanto a sono, aumenta também. Libido diminui. Limiar de crise convulsiva diminui, mas pouco, tá, gente? Então, tomar cuidado para quem tem crise convulsiva, mas a gente pode utilizar sim para quem tem crise convulsiva, não é todo mundo que vai alterar realmente o limiar de crise convulsiva. Em geral, neuroléptico antipsicóticos é isso. Alguma dúvida por enquanto? Vamos falar então um pouco das gerações, quais são as diferenças das gerações. Então, primeira geração, a gente vai ter, e aqui, primeira geração, a gente vai falar um pouquinho da segunda geração e também da terceira geração. Bom, primeira geração, não vou falar todos, aqui é uma lista bem grande, mas eu vou falar os principais que a gente usa na nossa prática. O haloperidol talvez é o mais utilizado, tá? O haloperidol tem ele injetável em depósito e ele é um dos mais potentes. Quando a gente precisa de um remédio realmente que precisa confiar nos seus efeitos primários, a gente utiliza o haloperidol. Mas assim como seus efeitos primários são bem potentes, os seus efeitos secundários também são mais potentes. Por exemplo, ele é um dos que mais aumenta a chance de hipertermia maligna do neuroléptico. É interessante falar da hipertermia maligna do neuroléptico, porque não depende só do remédio, não depende só da dose. Então, a pessoa que vai evoluir para hipertermia pode desenvolver com baixas doses ou pode realmente evoluir com altas doses. Uma pessoa que já toma o neuroléptico há 10 anos e, sem mais sem menos, ela evolui para hipertermia maligna do neuroléptico. Mas o aldol é o que mais interfere também na hipertermia e é o que mais interfere também em síndromes parkinsonianas. Quem trabalhou hoje com o Dr. Fernando, a clorpromazina, tá? Nome comercial dele, o Ampliquitil. É o Ampliquitil que a gente usa, por exemplo, na crise de enxaqueca, quando a gente tenta outras drogas e não tem resposta, é o Ampliquitil que a gente utiliza também para soluços. A pessoa chega para vocês, não, estou soluçando já faz 2 dias. O que eu posso usar? Ampliquitil. Geralmente, uma única dose você tira a pessoa do soluço, mas se for necessário, vocês podem deixar um tempo maior. O Aldol, por exemplo, uma segunda opção dele é como antiemédico. Em cirurgias de sistema nervoso central, onde que fica como sequela os vômitos, a gente utiliza o Aldol na dose de 1 miligrama de 12 em 12 horas. Se for para criança, a gente corrige essa dose, mas como antiemédico também. Então, a gente tem aí o neuroléptico, dependendo qual que a gente vai escolher, a gente também tem outros efeitos aí bem interessantes que a gente usa na clínica do dia a dia. O haloperidol, a clorpromazina e a levomepromazina. Nossa senhora, que remédio que é esse, né? É o famoso Neosine. O Neosine eu acho que é com Z, hein, gente? Eu vou também conferir isso aqui. O Neosine é utilizado, inclusive, com boa segurança em gestante, tá? A gente utiliza na GO, eu acho que aqui em Uberaba utiliza bastante, no intuito da mulher estar muito ansiosa, eufórica, ela apresenta psicose, eles utilizam bastante a levomepromazina, que é uma droga relativamente segura, se comparada às outras drogas aqui do neuroléptico. Segunda geração, eu vou falar algumas delas, os principais representantes é a risperidona. A risperidona a gente usa bastante em criança, por exemplo, com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, no componente hiperatividade a gente usa bastante. Segunda geração já são drogas que têm menos efeitos colaterais, por ter menos efeitos colaterais, menos parkinsonismo, menor chance de evoluir para hipertermia maligna e também menor chance de aumentar apetite e também para alterar o limiar de crise convulsiva.
A gente tem a risperidona, a gente tem a quetiapina e a gente tem a olanzapina como seus principais representantes. Não são só esses, mas a gente vai ver muito na prática do dia a dia esses 3 realmente remédios. A segunda geração a gente utiliza bastante para fazer a estabilização de humor, tá? Então eu vou colocar aqui um asterisco aqui, ó, porque a gente usa bastante. A risperidona, ela ceda mais, a gente não percebe tanta estabilização de humor, mas ela também provoca. A olanzapina e a quetiapina, a gente utiliza mais nesses transtornos de bipolaridade, transtornos realmente que têm alterações, tanto da personalidade como do humor. A olanzapina é excelente para a gente usar em idoso. Um remédio super seguro no idoso, que aumenta muito o apetite e ajuda na sedação. Interessante é que alguns evoluem para parkinsonismo, alguns mais, outros menos, mas a gente tem que tomar cuidado com o parkinsonismo da olanzapina. A terceira geração, hoje a gente tem um único representante, o aripiprazol. Na verdade, ele não é um inibidor típico da dopamina, na verdade, ele liga a dopamina e ele é um estimulador fraco. Então, ao invés da dopamina ligar, o aripiprazol liga no receptor e faz um efeito muito fraco, de tal maneira que reduz a ação da dopamina do sistema nervoso central. É um remédio que promete atrapalhar menos quanto à sedação, um remédio ótimo estabilizador de humor, um remédio que não dá tanto sono e principalmente não ganha tanto o apetite como a gente vê nos outros remédios. É uma droga cara, que até pouco tempo custava R$500 aproximadamente o tratamento por mês. Lógico, depende da dose, mas um tratamento aí com uma dose baixa para médico custava R$500. Hoje o aripiprazol genérico não, vamos falar em manipulado, a gente consegue por volta de R$100. O Aristab sai na casa ali dos R$140, R$150 por mês numa dose baixa. Uma dose mais alta, esse preço pode até triplicar, chegando lá perto das casas dos R$500. Então é uma droga nova, uma droga realmente que promete bastante. Criança a gente usa muito segunda geração, principalmente risperidona, pode utilizar olanzapina. Quando a gente realmente precisa apelar um pouco mais ou dificuldade em achar a segunda geração, que são drogas um pouco mais caras que a primeira geração. A primeira geração, por exemplo, aqui em Uberaba a gente encontra essas 3 drogas que eu citei na rede pública. Então são drogas mais baratas, de fácil realmente adesão pela facilidade de acesso a elas. O aripiprazol, eu falei para vocês, muito mais caro. Algumas pessoas não conseguem aderir ao aripiprazol, que ao invés dele melhorar a agitação e a euforia, acaba piorando essa situação. Eu falei para vocês que é uma droga que liga no receptor e que tende a diminuir o efeito da dopamina, mas em alguns casos faz um efeito um pouco diferente do esperado. Pessoal, eu tentei resumir bastante aqui as drogas que a gente iria conversar hoje. A intenção realmente foi falar dos 3 antidepressivos, atípicos, mirtazapina, trazodona e bupropiona, e entrar no neuroléptico. Eu aproveitei e falei um pouco do lítio. Só para complementar um pouquinho quanto aos antidepressivos. Eu não falei em inibidor da MAO. Inibidor da MAO, eu, por exemplo, não utilizo. Vi utilizar inibidor da MAO, da monaminoxidase, 2 vezes, mas foi por conta da doença de Parkinson. São drogas que têm grande interferência nas outras drogas. Você não pode utilizar inibidor seletivo da recaptação de serotonina com IMAL, que você faz uma síndrome serotoninérgica e você causa bastante desconforto para a pessoa e aumento da pressão. Você tem que tomar cuidado, inclusive, com alguns alimentos, por exemplo, queijo, tomar cuidado com vinho, que os inibidores da MAO interferem também nesses alimentos.
Então, eu não falei para vocês que a gente não vai ver na nossa clínica do dia a dia. São raras situações que utiliza ele como falta de opção, quando nenhum outro remédio fez efeito. Aí a gente pensa realmente no inibidor da MAO. Então, tem alguns que eu nem vou comentar com vocês, só vou falar por cima. Falei do lítio, que realmente é o principal representante, o psiquiatra usa bastante, tá certo? Principalmente aí na manutenção de alguns transtornos. E para amanhã, eu estou pensando em falar em benzodiazepínico, anticonvulsivante, e a gente vai entrar também nos barbitúricos e também entrar nos hipnóticos não benzodiazepínicos. E aí eu acho que dá para a gente fechar um pouquinho aí os principais psicotrópicos utilizados no dia a dia. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Certo, ninguém falou nada. Isso era o que eu queria falar hoje. Vou deixar disponível aí para vocês, só um minutinho. A gente pode combinar horário sim, tá, Carol? A Carol tá colocando aqui, se dá pra gente combinar um pouco mais tarde, com certeza. A gente pode deixar ali por volta umas 11 horas, meia-noite, tá para ser, Carol? Ó, a Carol já falou 20 horas, gente. Que é isso? Vocês estão dormindo cedo demais aí, tô parecendo eu. Bom, vamos deixar então por volta de 20 horas. Alguém tem alguma coisa contra, alguma dificuldade em fazer às 20 horas? Tá, a gente vai conversando também pelo grupo, mas fica disponível aí quem quiser perguntar. Se vocês quiserem já indo saindo da conversa, agradeço demais a participação de vocês e também a atenção que vocês tiveram aí por mais um dia. Boa noite, bom descanso para vocês, pessoal.